Proposta para fechar negócio. Vasco da Gama tem o sim de atacante do futebol europeu. Eu vou trazer, é claro, isso para você. Inclusive tem empresário viajando para fechar o negócio de vez. Tem também atacante do Boca Juniors oferecido à diretoria do Vascão. Será que, enfim, o centroavante vai chegar no Vasco da Gama? Vou falar também sobre informações referentes à chegada do zagueiro. O Vasco corre no mercado pela contratação desse jogador. 2 nomes hoje estão na mesa. Muitas informações, muitas novidades para você aqui e agora nesse seu Fala Gigante. Fala, torcedor! É o LR que tá trazendo várias notícias. Tem jogador chegando, tem muitas notícias fresquinhas direto da fonte, muitas notícias que eu trouxe excelente. E eu só peço uma coisa, né, velho? Se inscreve aí no canal do LR, curte o vídeo, porque dá muita ajuda. E bora para as notícias, né? E tem muita notícia mesmo. Trouxe um corte aqui cheio de notícias. E bora para as notícias, que é o que mais importa. Que tem muitas. Quinta-feira lá no CT Moacir Barbosa, amigo torcedor, porque sim, o Vasco da Gama entrou em campo ontem contra o Santos em São Januário às 4 horas da tarde, mas hoje, como está aparecendo aí já na imagem a vocês, o elenco Cruz Maltino se reapresentou no CT. Mais um dia de treino, né? O primeiro dia de treino nesta semana importante para o Vasco, pois o Vasco terá 2 confrontos decisivos, o Vasco terá 2 finais. Ontem era uma final, mas infelizmente o Vasco da Gama não teve a capacidade. E sim, eu vou ser um pouco mais firme, porque tem que ser firme com esse atual elenco. O Vasco não teve a capacidade de vencer, o Vasco não teve a capacidade de conquistar 3 pontos em São Januário contra uma equipe que estava na zona do rebaixamento, que era o Santos. O Vasco está afundado no Z4 neste momento, é o vice-lanterna do Brasileirão, então hoje o grupo se reapresentou no CT Moacir Barbosa para mais um dia de treino. Grande parte, né, dos jogadores que estiveram no CT hoje foram das categorias de base do Cruz Maltino, pois os titulares fizeram apenas aquele treino dentro da academia do CT. O Vasco, quinta, enfrenta o Olímpia no Paraguai, jogo de volta. A expectativa é que grande parte da molecada esteja à disposição do técnico Pedro Emanuel para esse próximo jogo. E, amigo torcedor Cruz Maltino, no domingo o Vasco tem mais um jogo fora pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Palmeiras, dentro do Allianz Parque em São Paulo. Jogo difícil, jogo duro, jogo complicado para o Vasco da Gama. Que situação realmente, né, que o nosso Cruz Maltino se enfiou. Então é assim que começou a semana dentro do Vasco da Gama. Eu quero trazer essa imagem aí para vocês, que é uma imagem para mim que representa muito do atual momento do Vasco e é uma imagem que resume muito bem hoje o que falta para o Vasco da Gama. O Vasco no ano de 2025 e o Vasco no ano de 2026. No Brasileiro, 38 jogos no Brasileiro de 25, com uma média de 1,5 gols por jogo. O Vasco no Campeonato Brasileiro de 2026 tem 22 partidas até aqui e uma média inferior em gols por partida, uma média de 1,1 gols por jogo. Só que quando você começa a perceber os outros números, você vai entender o que eu estou falando. O Vasco, então, em 26, tem uma média de 1,1 por jogo e em 25 de 1,5 gols por partida. Entretanto, quando a gente olha as grandes chances, o Vasco tem exatamente o mesmo número de grandes chances criadas por partida. O Vasco cria, em média, 2 chances por jogo. Nesse ano, reverteu apenas uma, ou seja, cria 2 grandes chances e uma entra. E em 2025, o Vasco criava 2 chances, mas 1,5 entrava. Ou seja, a cada 4 chances criadas, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco da Gama marcava 3 gols. Em 2026, a cada 4 chances criadas, 2 bolas entram. O Vasco está com um nítido problema de reverter as chances que cria em gols marcados. E se você começa a olhar os outros números, fica ainda pior. O Vasco tem uma conversão de chances claras em 2026 de 30%, ou seja, quando tem uma chance clara, o Vasco converte apenas 30% delas. Em 2025 convertia 46%, quase metade. Finalizações por jogo. O Vasco nesse ano finaliza 17,6 vezes por partida. O Vasco cria mais que 2025 e faz menos gols. Olha que loucura, gente. O Vasco cria mais em 25, em 26 e faz menos gols que 25. O Vasco em 25 precisava de, em média, 9 finalizações para marcar um gol. O Vasco em 26 precisa de 17 finalizações para marcar um gol. O Vasco cria mais, o Vasco
tem uma nítida melhora tática, porque tá criando mais, tá desempenhando melhor, tá chegando mais ao gol do adversário, mas tem uma nítida queda técnica. O Vasco melhorou taticamente, mas piorou tecnicamente. Porque não tem gente para fazer gol no time. Gente, os artilheiros do Vasco são Thiago Mendes e Puma. Que bom que o Vasco tem esses dois jogadores. Mas isso não existe, cara. Não existe. O Vasco precisa o quanto antes de um camisa 9. Se não contratar esse jogador, amigo vascaíno, sinceramente, esqueça. Estaremos na Série B do Campeonato Brasileiro em 2027. E aí, torcedor, você gostou dessas notícias? Viu o tanto de notícia que tinha? Ficou bem informado? E agora, torcedor, se inscreve aí no canal e curte o vídeo porque dá uma ajuda aí tanto. E acompanhe os próximos vídeos que aqui tem notícias sempre. É o LR das notícias.